Bom dia, queridos. Quero convidar você a ler comigo e meditar um pouco no livro de Salmos. E o salmo de hoje é Salmo de número 19. Então, pegue a sua Bíblia, pegue também uma caneta, para marcar algumas palavras importantes aqui deste salmo. A minha ideia é a gente tirar algumas lições práticas para o nosso dia, para a nossa semana. Então, Salmo de número 19, esse salmo que é dividido em três grandes partes. Então, do versículo 1 até o versículo 6, nós temos aí um retrato da glória de Deus. Quem escreveu esse salmo foi Davi, o rei Davi, e nesse primeiro grupo de versículos, de 1 a 6, ele vai falar sobre a glória de Deus que é revelada na criação, em elementos da criação. Depois dos versos 7 até 9, nós temos Davi falando a respeito da importância e da glória agora da lei do Senhor, o que ela representava para o próprio salmista. E por fim, dos versos 10 ao verso 14, nós temos então a palavra de Deus sendo apresentada como o único recurso capaz de suprir as necessidades espirituais do homem. Vamos lendo cada versículo e entendendo um pouco mais e aplicando para a nossa vida cada um desses versículos. Salmo 19, 1 e 2 dizem assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, nesse primeiro versículo, nós vemos o salmista descrevendo a criação, o céu que foi criado por Deus, proclamando a grandiosidade, a glória do nosso Deus. E ele diz ainda que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o poder de Deus revelado na grandiosidade dos céus, das estrelas, de tudo que está no firmamento. E o verso 2 diz: Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, tanto o dia como a noite são testemunhas desta glória de Deus. Os ciclos dos dias, a grandiosidade do dia e da noite revelam, então, testemunham a grandeza e a glória do nosso Deus. Quando a gente pensa um pouco nisso, aplicando para a nossa vida, se a gente tiver essa ideia bem firme em nossas mentes, isso faz com que os nossos problemas do nosso dia a dia sejam, de fato, menores do que a gente, às vezes, os coloca. Quando pensamos que o Deus, Criador de todas as coisas, é o mesmo Deus que se relaciona conosco, então fica mais fácil nós encararmos o nosso dia a dia. Mas o texto continua, e no versículo 3 nós lemos: Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, esse é um testemunho silencioso, O que esse versículo só está descrevendo é que, apesar da criação não testemunhar com palavras, apesar dela se manter em silêncio, a gente não ouvir o som, facilmente a gente percebe a grandeza de Deus em toda a obra da criação. No verso 4 ainda, o texto diz: Aí pôs uma tenda para o sol. Então, o firmamento é essa tenda para o sol, esse ambiente, o céu, é esse ambiente onde o sol vai percorrer. E verso 5, o qual, o sol, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Está descrevendo esse percurso do sol no firmamento e a grandiosidade do sol. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Mais uma vez, o poder, a gente sente bem nesses dias de verão o poder do sol, o quanto a gente sente a presença do sol
E esse poder todo foi criado pelo nosso Deus e é também dominado pelo nosso Deus, né? Então aí a gente tem, nesses primeiros 6 versículos, a apresentação da glória do nosso Deus. A aplicação para nós é essa que eu já mencionei, não é? O fato de que os nossos problemas diante de um Deus tão grande são problemas menores, né? Se nós entendermos e reconhecermos a grandeza do nosso Deus, então fica mais fácil passar pelas adversidades da nossa vida. Mas o texto continua, versos 7 a 9 agora. E aqui nós temos uma série de descrições a respeito da lei do Senhor. O salmista começa dizendo que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, não pode haver falhas na lei de Deus, nenhum tipo de falha, né? Ela não falha no seu conteúdo, né? Ela não falha nas suas promessas, né? A lei do Senhor é perfeita, ela se harmoniza, ela não se contradiz. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Então, nós entendemos, né, que os nossos sentimentos, eles estão localizados na nossa alma, né? Aquilo que nos alegra, aquilo que nos entristece, tudo isso faz parte da nossa alma. E o que o Davi está dizendo aqui, né, é que a lei do Senhor, a palavra de Deus, pode restaurar a nossa alma. Eu não sei se por que dificuldades você tem passado, eu não sei como você tem encarado a vida, mas a promessa de Deus é que na palavra dele nós podemos ter esse restaurada a nossa alma, não é? E ela é a única coisa, né? A palavra é a única coisa que de fato restaura as nossas almas. É comum, né, eu receber pessoas, né, para aconselhar biblicamente, e o que eu sempre gosto de dizer é que eu mesmo não tenho recursos para ajudar a pessoa, que o que ajuda, o que transforma, o que restaura sempre é a palavra de Deus. Então não adianta uma pessoa se encontrar comigo todas as semanas e se ela não gastar tempo com a palavra, se quando ela vem conversar comigo eu não abrir a palavra e dizer, por causa deste texto, esse é o meu conselho para você, né? Meu conselho tem que estar baseado na palavra, porque só a palavra restaura a alma. Versículo 7 ainda, o testemunho do Senhor é fiel. Então percebe, né, que ele fala da lei do Senhor, ele vai falar do testemunho do Senhor. Talvez esses são sinônimos, né, da palavra de Deus. Então o testemunho do Senhor é fiel, fiel no sentido de que ele é digno de confiança, né? Se tem algo que eu possa confiar nos dias de hoje, é a palavra de Deus, que é imutável, né? É um Deus santo, é um Deus que tem o melhor para mim. Então por isso eu posso confiar, né? O testemunho do Senhor é fiel, digno de confiança. E ele dá sabedoria aos simples. Então, quantas vezes, né, você não se viu em situações que você precisa de sabedoria, né, na vida do lar, na educação dos filhos, na vida com o cônjuge, no seu trabalho, né? O que a palavra de Deus, né, nos diz aqui é que o testemunho do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, né, ele dá sabedoria para os que gastam tempo aqui com a palavra, né? Então ela traz sabedoria para as nossas vidas. Ainda, versículo 8, os preceitos do Senhor. Então mais os preceitos aí, né? Mais um sinônimo da palavra de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Não é de hoje, né, que o homem vive em busca da felicidade, da alegria, não é? Vive atrás de satisfazer os seus próprios desejos, né, e com isso ter alegria em sua vida. É curioso que aqui o Davi, falando da palavra de Deus, diz que a palavra de Deus é essa fonte de alegria no coração. Tantas vezes nós nos enganamos achando que a fonte da nossa alegria é ter mais dinheiro, ou é ter
uma moradia própria, ou ter um carro novo, ou ter o celular, o último lançamento. Eu não sei o que no seu coração você acredita que te daria uma alegria plena. Mas a palavra de Deus diz, né, que os preceitos do Senhor é que alegram o coração. É na medida que eu gasto tempo na palavra de Deus, na medida que eu sou convencido por ela, que eu sou dirigido por ela, isso vai fazer do meu coração um coração alegre. Ainda no verso 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra ilumina aqui traz aquela ideia da palavra de Deus trazendo para nós direção. É aquilo que evita que a gente tropece nessa vida. Está aqui a palavra de Deus. Ela tem essa função de me dar direção e de evitar que eu tropece na vida. E versículo 9 diz: o temor do Senhor é límpido, os juízos do Senhor são permanecem para sempre. Então, o temor do Senhor é essa confiança reverente que a palavra de Deus produz em mim. Temor ao Senhor. E ele não confunde, ele é límpido, ele é cristalino. Então, quando eu tenho essa convicção, essa confiança reverente em Deus, produzida pela palavra na minha vida, então eu não estou confuso, eu não fico perdido na vida sem saber assim, para onde eu vou agora, será que eu estou acertando ou estou errando? A palavra de Deus é clara, e se eu gasto tempo nela, eu tenho essa clareza de pensamento. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Concluindo aí então essa sessão, dos versículos 7 a 9, que dão uma descrição para nós da lei do Senhor, a glória da lei de Deus e como o salmista aprecia a lei, Ele usa esses vários sinônimos, a lei, o testemunho, os preceitos, o mandamento, o temor produzido pela palavra, os juízos do Senhor, são sinônimos dessa lei da palavra de Deus que nós temos acesso hoje em dia. E se você está aqui assistindo esse vídeo, já é uma indicação de que você também valoriza a lei do Senhor, e o que ela tem para nos ensinar. Na última sessão, dos versículos 10 a 14, nós temos então essa descrição da palavra de Deus como o recurso que supre as necessidades espirituais do homem. Veja o que diz o versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Então, quando o salmista diz que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, ele está fazendo uma descrição na vida dele, tá certo? E essa deveria ser também uma verdade para as nossas vidas, A palavra de Deus sendo mais desejável do que as riquezas. Depois o verso 10 continua, E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então é essa figura, de que a palavra de Deus deveria trazer para nós um deleite, mais uma vez uma alegria e gastar tempo com ela. Para mim, deveria ser algo valoroso, mais do que o ouro, e algo que me dê prazer, mais do que o mel e o destilar de favos. É a figura aqui que o salmista traz para nós. No versículo 11, além disso, por eles, pela palavra de Deus, o juízo do Senhor, por eles se admoesta o teu servo. Então, uma das funções da palavra de Deus para a nossa vida, uma das importâncias, que a gente vê da palavra em nossa vida, é essa admoestação, é esse aviso que a palavra nos dá de que o caminho, se realmente o caminho que eu estou andando é um caminho que agrada a Deus ou não. Por isso ele diz que uma das funções da palavra é a admoestação. Ela me admoesta dizendo, olha, Christian, acerta a sua vida aí, essa área aqui você precisa melhorar. Olha aqui, aqui você está se desviando. Então, a admoestação. Ainda no 11,
em os guardar, em guardar os mandamentos, né, há grande recompensa. Então, a palavra de Deus não só me admoesta, mas também promete, aqui nesse versículo, que se eu guardar, se eu obedecer os mandamentos da palavra, eu vou receber uma recompensa do Senhor. E essa recompensa nós sabemos por outros textos, né, que ela vem tanto aqui nesta vida, como resultado da minha obediência à palavra, como também em glorificar a Deus, né, em galardões para a vida por vir, né? Então é uma recompensa dupla aí, né, para essa vida e na vida que está por vir. Versículo 12 diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Então, o salmista, pensando na palavra, né, ele tem a palavra como a única fonte que pode discernir as minhas faltas. A pessoa que não conhece a palavra de Deus, a pessoa que não tem um relacionamento com Cristo e não se importa com a sua palavra, ela faz coisas, ela tem faltas na sua vida, né? Ela faz coisas erradas e ela acha que está tudo bem. Ela nem sabe que está errando. E é isso que o salmista está dizendo aqui, né? A única fonte para que eu discirna as minhas faltas é a própria palavra de Deus. No verso 13, o salmista diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha aqui outra função da palavra, né? Davi aqui diz que eu vou ser livre da soberba, da arrogância, se eu me apegar à palavra, se eu valorizar essa palavra. Eu vou ficar livre de grande transgressão. Então, existe parte, né, das dificuldades que a gente passa na vida que faz parte do plano de Deus, mas existe uma promessa aqui, né, que se eu estiver apegado à palavra, se eu estiver obedecendo essa palavra, eu vou ficar livre de grande transgressão, de me desviar a tal ponto de grandes consequências na minha vida, né? A gente ofende a Deus sendo numa pequena transgressão ou uma grande transgressão, mas a palavra de Deus me promete que eu ficarei livre de grande transgressão se eu estiver próximo à palavra, né? Gastando tempo com ela. E no último verso ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por fim, a palavra de Deus também vai trabalhar nesses dois aspectos da minha vida. As palavras dos meus lábios. Então, se eu estou próximo da palavra, o meu falar vai ser um falar diferente, diferenciado, né? E também o meditar do meu coração. A palavra de Deus transforma então o meu falar e transforma também o meu pensar, né? O meu jeito de encarar a vida. Com tudo isso, né, Senhor? Queridos, a gente vê, né, como a palavra de Deus é importante, quanto o salmista valorizava essa palavra e quantos recursos nós temos à nossa disposição num pequeno trecho das Escrituras. Então, nós vimos aqui a glória de Deus sendo apresentada na criação, nós vimos aqui a glória da lei do Senhor, né, a palavra de Deus, e a palavra de Deus como recurso para as nossas vidas, nos evitando, né, uma série de dores de cabeça, porque estamos gastando tempo na palavra, aprendendo com a palavra de Deus. A minha oração é que isso seja uma verdade na sua vida. Que a cada dia você busque mais e mais na palavra de Deus recursos para viver a vida que Deus espera que você tenha. E como nós vimos, né, isso também vai te trazer como um bônus, né, uma vida alegre, um coração alegre, como diz o versículo 8. Essa é a minha oração para todos nós, né, que a palavra seja de fato essa luz que ilumina as nossas vidas. Amém? Um grande abraço e até mais.